Como você pode ganhar dinheiro com streaming? Será que ainda vale a pena investir nas empresas desse setor? Ou com a volta do cinema pós-pandemia, é melhor não arriscar nada do seu patrimônio nisso? Além dessa resposta, se você ficar aqui com a gente até o final, ganha um monte de dicas de filmes e séries sensacionais sobre o mercado financeiro, incluindo a minha predileta de todos os tempos. Cafeína tá no ar! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha sempre aqui, independente da hora. Cafeína tá começando. E olha só, pessoal, o Cafeína tá passando por uma reformulação. Aliás, a gente já teve algumas ao longo desses mais de 3 anos de vida, né? Agora, ele vai ser apresentado por mim, Doni Denútil, e eu conto com a sua companhia e a sua parceria de sempre. Fechado? Vamos lá! Durante o período da pandemia, a gente teve um verdadeiro boom do streaming, né? Eu vi muito seriado, maratonei pra caramba, eu acho que você também. Agora, com as grandes produções pro cinema voltando com tudo, fica a questão: será que vale a pena apostar financeiramente no segmento de streaming? Recentemente, nós tivemos 2 lançamentos que animaram os estúdios. Os números de Barbie, confesso, não assisti, não faço muita questão, e Oppenheimer, confesso, não assisti, mas faço muita questão, foram impressionantes no mundo todo. Juntos, os 2 filmes arrecadaram, só no Brasil e só no final de semana de estreia, quase 100 milhões de reais. E a quantidade de pessoas que foram aos cinemas superou o de filmes lançados antes da pandemia. Agora, será que a gente vai ver a ressurreição dos grandes estúdios? Teremos mudanças no setor audiovisual? E mais importante aqui pra gente, no Cafeína, no Invest News, vale a pena investir e tentar lucrar com algum movimento que está acontecendo nessa área? A pandemia não afetou só o lucro e a arrecadação das produções audiovisuais, mas também a forma como são produzidos e consumidos. Filmes, séries, reality shows, programas de entrevista e até mesmo o jornalismo, né? A realidade, quando eu apresentei 7 telejornais, era uma. De lá pra cá, não passou tanto tempo assim, mas muita coisa mudou. A gente teve um crescimento muito grande do streaming, com várias plataformas surgindo, uma queda no movimento de bilheteria dos cinemas e o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas agora a velocidade de crescimento desse mercado de streaming diminuiu. Depois de muito investimento e de um retorno inferior ao esperado, Netflix, Disney, Paramount, Amazon, Apple, entre outras, precisam lidar com algumas questões. A primeira é com relação aos seus valores de assinatura e também ao número de assinantes. Com a abundância de serviços à disposição, o consumidor pode escolher e nem sempre fica com todos, né? Olha só que interessante esse gráfico aqui que eu separei para vocês. Foi publicado lá pelo perfil snec.co do Instagram. Vale a pena, eles fazem estudos desse tipo e mostram em forma gráfica o resultado desses estudos. Aqui a gente vê a média do valor mensal para a TV a cabo no Brasil, R$ 139,90. Olha o tanto de serviço de assinatura que dá para ter com esse mesmo valor, né? Paramount, Prime Video, Apple TV, Globoplay, HBO Max, Netflix, todos esses basicamente empatam no somatório com o custo de uma assinatura de TV a cabo. E se colocar o Disney Star Plus aí, vai para R$ 216,30. Mas é muito impressionante de forma visual como a gente percebe que os serviços de assinatura de streaming são muito menores em termos de custo do que uma TV a cabo, né? A concorrência gera o quê? A concorrência gera o famoso dilema. Para as empresas, pelo menos, aumentar o valor da assinatura e com isso tentar melhorar a qualidade do produto oferecido ou diminuir o preço para tentar ganhar no volume de assinantes. Enquanto os grandes players do mercado procuram ajustar os seus pacotes, agora eles precisam lidar com a insatisfação dos profissionais. Numa greve lá em Hollywood, você deve ter visto, roteiristas e atores antes remunerados por obra, com data para início e fim de exibição, querem ganhar mais. Porque agora os produtos, as produções, os filmes, séries ficam disponíveis durante anos nas plataformas. E eles entendem que isso é uso de imagem e, portanto, precisam da contrapartida financeira. A PwC fez um estudo sobre o mercado audiovisual aqui no Brasil. Os dados mostram que entre 2022 e 2026, o cinema nacional deve registrar um aumento de 32% e uma receita de 3,5 bilhões de reais. O mesmo levantamento mostra que o streaming deve ter um aumento de 9,8% no mesmo período. É um número tímido, pelo menos em relação aos anos de 2019 a 2021, quando o consumo aumentou 34%. A Netflix é o grande nome do setor. Hoje, ela tem cerca de 31% de fatia de mercado, bem mais do que os 22% do Prime Video.
Na sequência, o terceiro colocado no ranking das empresas de streaming é a Disney, que aliás foi quem mais subiu nos últimos meses. No segundo trimestre desse ano, a Netflix registrou um lucro líquido de quase $1,5 bilhão, ou $3,29 por ação. O resultado é 1,4 bi acima do registrado no mesmo período de 2022. A receita, no entanto, foi de 8,19 bilhões de dólares, o que é um pouco abaixo do esperado. Segundo especialistas, a capacidade de produção internacional da Netflix é o que faz ela se destacar no segmento e, inclusive, escapar de prejuízos por conta da greve de atores e roteiristas que eu mencionei agora. Se a Netflix divulgou que aumentou quase 20 milhões sua base de assinantes, mesmo com as mudanças nos planos, a Disney anunciou que perdeu quase 4 milhões de usuários nos 3 primeiros meses de 2023, caindo para praticamente a metade do total da Netflix. No seu relatório, a Disney também apontou que o prejuízo da plataforma reduziu. Foi de 887 milhões de dólares para 659 milhões. Ou seja, tá menos pior, mas ainda longe de ser uma notícia realmente positiva, animadora. A Quantum Finance fez um levantamento dos BDRs das empresas que ofertam os principais serviços de streaming aqui no Brasil, na comparação com o global BDRX, que é o índice de referência dos BDRs não patrocinados negociados na B3. Nos retornos no ano e nos últimos 12 meses, a Amazon se destaca com o maior ganho aos acionistas. Disney e Paramount acumulam perdas no ano. A Netflix está presente em mais de 190 países e o lucro líquido de 1,3 bi de dólares no primeiro trimestre de 2023 representou uma queda de 18% em relação a 2022. A Walt Disney Company registrou uma queda muito forte no número de assinantes no seu último balanço. A Amazon, no setor de streaming com o Prime Video, tem aumentado sua participação no mercado, mas com pouca produção própria, pelo menos quando a gente olha para os pares. Falando agora de empresas ainda mais tradicionais, que alguns chamariam de dinossauros da produção audiovisual, a Warner, um dos gigantes de Hollywood, teve prejuízo de mais de $1 bilhão em 2023 com o seu serviço de streaming, apesar de ter conseguido um aumento de 7,7% na sua base de assinantes. A Paramount, outra gigante de produções, apesar de ainda ser pequena no streaming, cresceu 39% a sua receita esse ano, mas registrou um prejuízo superior a $1 bilhão de dólares. Ou seja, ao que parece, essa mudança de chave causada pela pandemia não deve desvirar tão cedo. E as empresas de streaming, como Netflix, Disney e Amazon, devem se manter no primeiro grupo. E aliás, falando de Disney e Amazon, elas têm um plus, que é o da diversificação do negócio. Seja Amazon com e-commerce, seja Disney com seus parques, direitos autorais, produtos, licenciamentos, tudo mais vinculado à marca, né? A Apple meio que vem numa linha semelhante, já que ainda depende em grande parte das vendas de iPhone. Aliás, já tem um novo chegando, hein? Olha o estado do meu. Dá pra ver, não? Dá um zoom aí, ó. Mais ou menos. Tá todo arrebentado. Então, eu tô muito ansioso pelo lançamento desse novo. Mas voltando, a Apple também está navegando muito bem em outros serviços como o de armazenamento em nuvem. Então, um ponto para reflexão é que se você achar interessante, a partir de tudo isso que eu falei aqui, apostar no setor de streaming, talvez algo que possa fazer sentido é reduzir um pouco o risco, favorecendo, privilegiando empresas cujos negócios são mais diversificados e não monodependentes. Fechado? Agora, antes de terminar, promessa é dívida. Que tal aproveitar o gancho aqui que a gente está falando e trazer alguns filmes e séries que navegam nas águas do mercado financeiro? Para os saudosistas, para quem acompanha o Invest News desde a sua origem, aliás, você é um desses? Comenta aí, há quanto tempo você começou a assistir os programas aqui do nosso canal do Invest News? Vamos para o Invest Cult. Ainda tem vinheta aí, produção? Muito bem, faz tempo que eu não vi essa vinheta, hein? Olha só, tem o filme Como Ser Warren Buffett. Já assistiu? Ele conta experiências desse grande nome do mercado financeiro. É bem interessante. Um outro filme muito bom é Grande Demais para Quebrar, Too Big to Fail, filme de 2011, que conta a tentativa de salvar o Lehman Brothers. Mais uma dica, se você ainda não viu, vale assistir A Grande Aposta. Ele conta como um fundo de investimentos nadou contra a maré e decidiu apostar que o sistema imobiliário dos Estados Unidos iria quebrar, mesmo contra vários prognósticos em sentido contrário, hein? E assim, foi um dos poucos a ganhar muito, mas muito dinheiro com o colapso do subprime lá em 2008. Outro clássico é O Lobo de Wall Street, inspirado nesse livro aqui, olha só, do Jordan Belfort,
um dos caras mais totally crazy do mercado financeiro, várias histórias surreais e tudo baseado em fatos. Quem interpreta o Jordan Belfort no filme é o Leonardo DiCaprio e o diretor é o famoso Martin Scorsese. Outro que eu já vi umas 7 vezes ao longo dos meus 39 anos de vida é Wall Street, Poder e Cobiça. Não é o Wall Street novo, que é a continuação não, é o velho mesmo, lá de 87, mas que é animal, com Charlie Sheen e o Michael Douglas interpretando o personagem que ficou famoso, o grande investidor Gordon Gekko. Assista. Além disso, tem um monte de série legal, né? Tem o Billions, eu não vi um outro episódio, mas muita gente recomenda, então a gente cita aqui. E tem a minha nova série predileta de todos os tempos, Succession. Se você não viu, veja, para qualquer outra que você está assistindo e vai para essa. Se você gosta de business, negociação, mercado financeiro, bastidores de aquisições, fusões, enfim, não tem como não gostar dela. Então comenta aqui qual filme ou série você indica e que a gente talvez tenha esquecido. E se você tiver curtido as dicas e a pauta de hoje, não precisa falar, é só clicar no botão aí de like desse vídeo. Isso ajuda a gente demais a nortear o nosso trabalho, os assuntos que a gente vai abordar daqui pra frente, né? Temas que vocês não gostam, obviamente a gente rasga, joga no lixo, esquece. E os que vocês gostam, a gente aprofunda, fala mais, traz novos desdobramentos, novos recortes, novos programas. É isso. Muito obrigado pela companhia, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!